Qual é o nosso tema? Mais alto? De novo? As 12 tribos de Israel, de Jacó, se tornam o Estado de Israel. Eu já ouvi falar a respeito disso. E hoje eu concordo que a igreja não nasceu no Novo Testamento. Ela nasceu no Antigo Testamento. Foi difícil aceitar isso, porque nós associamos a igreja a Jesus Cristo. Mas estudando um pouco mais, eu pude perceber que o primeiro pastor que nós tivemos chamou-se Moisés. E sua igreja tinha aproximadamente 3 milhões de membros. Ela foi levantada por Deus. E o seu pastor nasceu de um grande livramento no rio Nilo. Quando sua mãe o colocou ainda bebê num cesto. E pediu a Deus que alguém o encontrasse e pudesse ajudá-lo. Aproximadamente 3.000 anos atrás, porque de 2022 até o primeiro ano depois de Cristo, D/C, nós temos aproximadamente 2.000 anos. E a história do Pentateuco, ela começa aproximadamente entre 800 a 1.000 anos antes de Jesus. Desses 3 milhões de pessoas, 700 mil têm 30 anos de idade e se tornam os guerreiros de Moisés. Porque a emancipação só era dada ao judeu com 30 anos de idade. Por isso, Jesus só iniciou seu ministério com 30 anos. Deus os leva para o deserto. E ali começa o ciclo de uma nova história. Um povo escolhido, separado por Deus. Mas infelizmente, essa igreja fracassou. De aproximadamente 3 milhões de pessoas, apenas 2 homens entraram na terra de Canaã. Os demais, que totalizavam em torno de 1,5 milhão de pessoas, eram filhos e netos desses que atravessaram o Mar Vermelho. Por isso, nós o chamamos de Antigo Testamento, ou Antigo Pacto, ou Antiga Aliança. Nós sabemos que a Bíblia tem 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento, somando assim 66 livros. É considerada a maior enciclopédia do mundo. Por quê? Porque nós temos aqui 66 livros numa única enciclopédia. Seus personagens, sua história, cada livro tem o seu tempo. Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números compõem os 5 livros escritos por Moisés, que é chamado de Pentateuco. Esses 5 livros norteiam Israel até hoje. Deus, Ele vê lá no Éden a sua criação falhar. Mas Deus acredita nela. Mas de Adão até o profeta Malaquias, todos erraram, todos fracassaram. Se nós formos ler à luz da Bíblia Sagrada, a gente olha aquilo que a gente entende ser uma desobediência de Adão.
Se nós formos olhar para os seus dois filhos, Caim e Abel, a gente vê o primeiro sinal de inveja na Bíblia. Se a gente continua andando por ela, a gente vai ver Noé, que obedece a Deus, mas no fim da sua vida, seus filhos e seus netos se levantam contra ele por causa de um porre de vinho, onde ele sai nu, andando no meio da sua família, e isso era considerado por Deus como abominação. Se a gente continuar andando pela Bíblia, a gente encontra o trio mais fantástico que já existiram: pai e filhos, Abraão, Isaque e Jacó. Cada um a seu tempo, cada um cometendo o seu erro, e eu quero falar o erro daquele que foi o pai deles todo, que com medo, quando estava no Egito, disse que a sua esposa era sua irmã, mentindo assim para o rei, e o rei teve vontade, já que era sua irmã de Moisés, já que era irmã de Abraão, eu posso ficar com ela, pode ser minha esposa. E quando ele descobre que não era irmã e sim a esposa de Abraão, ele quase mata Abraão. O pai da fé também errou. E a gente começa a ver uma história de que todo mundo, quase todo mundo começa bem, mas termina mal. E a gente começa a perceber a humanidade de cada um. Eles estão na galeria da fé, mas isso não significa dizer que não tiveram erros. Porque cada um que nascia e Deus levantava, o diabo aprontava uma para derrubá-los. Sempre foi assim. Ora, depois de toda essa história linda, mas também de tantos massacres, de tantas mortes, nós chegamos àqueles que não ocuparam cargo de reis, nem de sacerdotes, não ocuparam cargos em palácios, mas foram chamados de profetas. Já bem finalzinho do Antigo Testamento, a gente encontra o livro de Abacuque. É muito difícil encontrar alguém que goste de ler, mas eu quero dizer para você que tem livro na Bíblia que você consegue ler num dia. O de Abacuque, por exemplo, só tem 3 capítulos. E você pode ler esse livro e sair brincando com todo mundo, dizendo assim: eu li um livro em um dia, que é o livro de Abacuque. E no livro de Abacuque a gente encontra as primeiras expressões de Deus depois de tantos fracassos com a sua criação. Capítulo 3, versículo 1 ao 19. Bem rápido, Caio. Você ainda está aqui, Caio? Não dá para você bater o tiro de meta e fazer o gol. O Senhor Deus, 3, do 1 ao 19. Você pode ler comigo bem alto? Sobre Sigionote. 2. Não, você não sabe o que você está lendo. Lê de novo. Você já ouviu falar de um livro chamado Um Deus Irado para um Povo Pecador? É baseado no livro de Abacuque. Abacuque recebe uma profecia de Deus. E antes que ele comece a falar da boca do Senhor, ele faz um pedido a Deus.
Esse aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos significa, Senhor, não deixa morrer o que o Senhor começou. Esse avivar é levantar de novo. Esse avivar é faz de novo. E aí, eu pedi você para ficar aqui, porque tem aquela música, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do olheiro. Se você for sincero, canta isso. Quebra minha vida e faz o que agora? Chega, acabou, só aí. Quebra minha vida e me faça de novo. Sabe o que você está falando? Aviva-me, Senhor. Aviva-me. Mesmo diante dos fracassos, aviva a tua obra no meio dos anos. Não desista da humanidade. Um livro que só tem 3 capítulos, e você pode dizer que leu um livro um dia. Mas também há um outro livro que só tem 3 capítulos, e é um profeta que já está no finalzinho de algo que vai acontecer, porque é o final do antigo tempo, do antigo pacto e da antiga aliança, que é Joel capítulo 1, versículo 1 em diante. Palavra, vocês observaram que tanto Abacuque, palavra do Senhor que veio a Abacuque, agora, palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Porventura isto aconteceu em vossos dias ou nos dias dos vossos pais? Fazeis sobre isto uma narração a vossos filhos e vossos filhos a vossos filhos e os filhos desta outra geração. O que ficou da lagarta, do gafanhoto comeu, e o que ficou do gafanhoto a lacusto comeu, e o que ficou da lacusto o pulgão comeu. Despertai-vos, bêbados, e chorai. Gemeis todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Porque subiu contra mim terra, subiu contra a minha terra uma nação poderosa, sem número. Seus dentes são dentes de leão e tem queixadas de um leão velho. Fez de minha vide uma associação, tirou a casca da minha figueira e despiu toda e a lançou por terra, e os seus ramos se embranqueceram. Lamente como a virgem que está cingida de saco pelo marido da sua mocidade. Tudo isso é a expressão de um Deus irado. Foi cortada a oferta de alimentos e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes ministros do Senhor estão entristecidos. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou, o azeite acabou. Envergonhai-vos, lavadores, gemei, vinhateiros, sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou, a videira se murchou, a romeira também, e a palmeira, e a macieira, e todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Cingi-vos, lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar, entrai e passai a noite vestidos de saco, ministros do meu Deus, porque a oferta de alimentos e a libação foram cortadas da casa de vosso Deus. Santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congreguem os anciões e todos os moradores desta casa na casa do Senhor, vosso Deus, e clamem a Ele. Ai desse dia,
porque o dia do Senhor está perto, e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Porventura o mantimento não está cortado diante dos nossos olhos, a alegria e o regozijo da casa do nosso Deus? As sementes apodrecem debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derrubados, porque se secou o trigo. Como geme o animal, as manadas de gados estão confusas, porque não tem pasto, e também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Todos os animais do campo bramam a ti, porque as correntes de água se secaram, e o fogo consumiu os pastos do deserto. Um Deus irado, prometendo que vai acabar com tudo. É uma geração que está prestes a ser condenada. Então, eu vou para o último desabafo de Deus, que é logo a seguir em Malaquias capítulo 1, versículos 1 ao 14. Peso. Veja bem, essa palavra tem peso. Contra quem? Contra Israel. Por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não era Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó. Odiei a Esaú e fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança os chacais do deserto. Ainda que Edom diga, empobrecido estamos, porém tornaremos a edificar os lugares desolados. Assim diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão e eu destruirei, e lhes chamarão termo de impiedade, o povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Isso é assustador. Os vossos olhos verão e direis, o Senhor seja engrandecido além dos termos de Israel. O filho honra o pai, o servo o seu senhor. Se eu sou seu pai, onde está minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais meu nome. Vos dizei que nós temos desprezado o teu nome. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, porventura terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa, diz o Senhor dos exércitos. Agora eu suplico. Agora é Malaquias, vendo a ira de Deus. Senhor, que tu seja misericordioso conosco. Isso veio das nossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos exércitos. Quem há também entre vós que fecha as portas por nada e não acende em vão o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei a oferta da sua mão. Mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre os gentios o meu nome, e em todo lugar se oferecerá o meu nome incenso. E uma oferta pura, porque meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis a mesa do Senhor é impura, seu produto é, sua comida é desprezível.
e dizeis ainda: ai, que canseira. E o lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o que foi roubado, e o coxo, o enfermo, assim trazei a oferta, assim darei a isso da vossa mão, diz o Senhor. Pois seja maldito e enganador, que tendo macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o que tem mácula. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é temível entre os gentios. Aqui acaba tudo. 400 anos entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus, ou o Evangelho de Mateus. 400 anos depois de um povo que chora dia e noite, de um povo que pede perdão, de um povo que se veste de saco, um povo que coloca os pés no meio de cinzas, pedindo perdão, mas Deus fecha seus olhos e tapa seus ouvidos. Ele cerra o céu, como se o próprio Deus, Ele dissesse: chega. Durante 1000 anos levantei homens, mulheres, mas todos falharam. Não há por que continuar. Não há por que permanecer. Não vale mais a pena. Até que há uma reunião nos céus. Deus está olhando para a terra, grávidas, perdendo seus filhos. Nenhuma oração é atendida. Então Deus, que não é homem para esquecer suas promessas, Ele começa a se lembrar delas. E Ele se lembra da primeira promessa. E qual foi a primeira promessa? Foi uma reunião entre Ele, a serpente, Adão e Eva, quando Ele disse: nascerá de uma mulher que um dia pisará a sua cabeça. Por quase 1000 anos o diabo venceu, destruindo tudo quanto foi projetos de homens de Deus e de mulheres de Deus. Mas Deus se lembra, Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, 23. Você pode ler bem alto? Mais alto. Fim. The end. Acabou. Aí Deus começa a se lembrar. Isaías capítulo 9, versículos 6. Isaías profetizou antes de Malaquias, antes de Abacuque, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E Deus dá uma visitinha lá nas profecias que Ele dera a Isaías, e Ele diz: eu não posso
deixar de cumprir isso. Não há uma promessa que Deus não cumpra. Toda essa história, porque o tema da nossa mensagem fala de reciclagem. E o que é reciclagem? É um processo de mudança, um tratamento para reutilização. Começa então 400 anos depois, Deus olhar para suas promessas e dizer: eu vou fazer alguma coisa. Eu vou fazer alguma coisa. Só que desta vez, aponte para o lado e diz assim: não vai ser através de um ser humano normal. Porque todos que eu tentei falharam. Então agora, eu não vou usar nenhum deles. O meu líder na terra será eu mesmo. Você não entendeu? O meu líder na terra, para poder dar certo, tem que ser eu mesmo. Eu encerro aqui o meu ciclo de pai, porque pai é doutrinário, pai é duro, pai é olho por olho e dente por dente. Então ele diz: agora eu não vou descer mais como pai, eu não vou falar como pai, eu vou falar a linguagem deles, eu vou falar como filho. E tem mais: eu não vou falar por profeta nenhum, eu vou descer e vou morar com eles. Eu vou descer, eu vou ser humano, eu vou sentir as dores que eles sentem, eu vou sentir assim tudo que eles sentem, eu vou sentir. Por isso João diz: e o verbo se fez carne, e a carne habitou no meio de nós, para que ele sentisse na pele a dor, a solidão, o escárnio, a zombaria, e ele mostrasse para a humanidade: é possível vencer. Basta você se permitir que eu te recicle. Basta você se permitir que eu te mude. E ele vem. E ele vem. E ele vem. E ele vem saltando pelos montes. Os seus cabelos são brancos como a neve. Você lembra dessa música que nos fazia dançar? E ele vem. E ele diz: eu sou o líder, mas eu não vou trabalhar com anjos lá embaixo. Eu sou humano e eu quero trabalhar com humanos. E aí ele começa a escolher um por um. Não vira, não, é você. Você não entendeu? Ou você está pensando que eu estou falando de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João? Estou falando de você. Essa galera toda não está mais aqui não. Agora só tem eu e você, cheio de defeito, cheio de erro, cheio de espinho, e está aí, é a gente mesmo. Ou a gente mete a mão no negócio, ou o negócio não vai acontecer. É por isso que os discípulos olham para ele e dizem assim: mas Senhor, eu não entendo, por que eu?
E o Senhor diz assim, simples, não foste vós que me escolheste. Vocês lembram do texto que eu li no início? Fui eu que escolhi você. Olha para quem está do teu lado. Você acha que se você não prestasse, Ele teria escolhido você? Eu digo, é você mesmo. É você, cara. Não passa a bola para ninguém, não. É você. Eu vos escolhi para que vades e deis frutos, e para que o vosso fruto permaneça. E aí, para poder usar essas caras, Ele tem que reciclar todo mundo. Diga assim, é por isso que eu sou diferente de você. Diga assim, porque igual não ia dar certo. Sabe, porque o que você tem para fazer não é a mesma coisa que o outro tem para fazer. É por isso que você é diferente. Eu escolhi vocês para mudarem o mundo. E Ele começa a escolher 12 pessoas imperfeitas. E Ele pega essas 12 pessoas e começa a dizer para o Pai assim: nenhum do que tu me deste vai se perder, a não ser o filho da perdição. Nenhum do que o Senhor escolheu eu vou lançar fora. Por isso que Ele foi atrás de Pedro depois que Pedro negou Ele. E Ele começa a dizer: essa igreja tem que continuar. Essa igreja precisa continuar. Mas olha para quem está do teu lado e diga assim: nem com Jesus esses caras tiveram jeito. Diga de novo: nem com Jesus esses caras tiveram jeito. Jesus só os lavou com seu sangue, porque eles eram ruins demais. Assim igual eu e você. Aí Jesus decide escrever Atos capítulo 1, versículo 1 ao 5. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou. Não só a fazer, mas também a ensinar. Até o dia que foi embora, para cima, depois de nos ter dado mandamentos pelo Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, as quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que ficassem lá, até que a promessa do Pai, voltemos ao Antigo Testamento, o Antigo Pacto falha, o Novo Pacto, Mateus, Marcos, Lucas e João falharam. Aí ele diz: agora só tem uma chance, e essa não vai ter falha. Vão para Jerusalém e aguardem lá, porque vai vir uma promessa. 5. Porque na verdade João batizou com águas, mas para que vocês mudem, vocês terão que ser batizados com o Espírito Santo. E não pode ser por muito tempo, senão vocês vão se perderem. 6.
Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? 7. Ele disse: não, eu não quero que vocês fiquem lembrando do antigo pacto. Eu não quero que vocês se lembrem dos meus ensinamentos. Tudo isso será útil num único momento. 8. Lê bem alto. Cada um no seu tempo. O pai começou, o filho reciclou e o Espírito Santo consolidou. Agora fica de pé comigo.